anos antes de Cristo já se falava em carnaval. Há registros dessa festa entre os egípcios, em Roma e entre os hebreus. A história sempre mostra a festa envolvida entre risos, dança e brincadeiras. Homens e mulheres mascarados com o corpo e a cara pintados, aos bandos pelas ruas. Um momento de expandir alegria, mas que nem sempre é bem aproveitado e quase sempre enche os pais dos adolescentes de dúvidas. Hoje vamos falar das formas de curtir a folia, sobre como agir também com os filhos adolescentes nesta época de carnaval. Com a gente, a nossa consultora de comportamento, Virgínia Suassuna Martins Costa. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Anderson. Virgínia, o carnaval, esse clima todo que se cria, ele realmente muda, cria nas pessoas novas formas de comportamento, novas formas de agir? Cria, Anderson, porque na realidade o comportamento é uma manifestação coletiva, né? E na realidade o coletivo, ele toma conta do eu. Então muitas vezes você deixa de ser você para ser igualzinho à multidão. E aí é que de repente você corre perigo. Bom, só lembrando um pouquinho que quem estiver em casa e quiser participar, tiver alguma dúvida, ligue pra gente, 255-8282, Ruth. O que normalmente acontece com as pessoas nessa época? Elas se expandem, elas mostram o lado verdadeiro que elas têm escondido. O que acontece? Exatamente. Inclusive, né, tem um ditado que diz o seguinte: coloque a tua máscara que eu te direi quem és. Então, nessa época do ano, as pessoas se mascaram, as pessoas colocam para fora aquilo que lá dentro, no dia a dia, nos 360 dias, elas não têm coragem de colocar. Então, os desejos, os sonhos, as fantasias vêm à tona, né? E aproveitando, já que a gente vive numa época de muito estresse, as pessoas acabam unindo o útil ao agradável. Virgínia, gostaria que você explicasse um pouquinho como é que é essa questão. As pessoas são, nesses 4 dias de carnaval, o que elas queriam ser, ou elas aproveitam para fazer alguma coisa a mais do que elas são realmente? Olha, na realidade, aquilo que elas manifestam no carnaval são desejos que realmente elas têm, né, lá no íntimo, lá no inconsciente, que no dia a dia não podem manifestar. Então elas aproveitam através das fantasias, às vezes os homens, né, fantasiam aí de gays. Por quê? Porque vocês também têm uma parte feminina. As mulheres às vezes aproveitam para colocarem fantasias mais masculinizadas. Então é uma forma de você entrar mais em contato com a totalidade do seu eu. Mas cuidado, porque você pode se perder nessa coletividade no nosso. Essa é a dúvida que fica. É muito comum no carnaval a gente ver homens e mulheres se vestindo com trajes do sexo oposto, principalmente homens. É assim que a psicologia explica esse comportamento? É assim que a psicologia explica, porque na realidade nós mulheres ainda temos a oportunidade de no dia a dia colocarmos o nosso lado masculino para fora. A gente usa a calça comprida, a gente corta o cabelo, a gente explora um pouquinho esse lado. E você aí, homem, nem sempre tem a mesma oportunidade. Então você às vezes utiliza essa época para lidar com o seu lado feminino. E isso é super saudável. Não é nenhum pecado, não é nenhum drama familiar também não, né, Você só está aproveitando a época, né, para explorar um pouquinho, né, o seu ser como um todo. E para aproveitar o carnaval, tem muita gente que cai na farra, mas há quem prefira fazer um retiro para reflexão. Na verdade, as formas de encarar o carnaval variam muito. O que você acha do carnaval? Uma farra, não? Gosta muito? Gosto. Eu nunca participei, eu não sei. Como que você costuma festejar o carnaval? Não, eu prefiro festejar mais no interior, né? Na cidade é assim, como Goiânia, capital, é muito violento. No interior a gente fica mais reservado e tal. Carnaval? E ficar em casa, quieto, descansando, curtindo minha filha e minha esposa. Uma maravilha o carnaval. Não tem nada contra, apesar de que tem muita gente que não gosta, né? Mas não tem nada contra. A senhora gosta do carnaval? Gosto não. Por mim já tinha acabado há muitos anos. Por quê? Acho assim que o dinheiro que vai gastar com o carnaval, tem outras coisas mais interessantes para utilizar ele, né? Igual muitas crianças tá aí passando fome. Então acho que deveria tirar do carnaval e pôr nesse lugar. Devemos analisar a Bíblia primeiro, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas infelizmente o povo não dá crédito à palavra, né? Mas no último dia a Bíblia fala que vai ser julgado o mundo e Deus vai cobrar. Você não vai festejar então? Vou ao lado de Jesus. Amém? E aí, Virgínia, essa é a diferença de comportamentos e principalmente essa comparação do carnaval com o lado religioso. Quer dizer, quem vai pro carnaval porque é um pecador, porque está fazendo tudo errado. Por que as pessoas fazem sempre essa diferenciação? Porque fica parecendo que a Bíblia era contra, mas se a gente for dar uma pesquisadazinha na Idade Média, o Papa
Paulo II, ele já permitia nas ruas ao lado do palácio dele que as pessoas comemorassem também. Então, naquela época, a gente verifica que existiam desfiles de cavalos, os corcundas desfilavam, até carros alegóricos. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas estavam comemorando uma época a partir da qual, a partir da quarta-feira de cinzas, que as pessoas entravam em contato com uma abstinência total, um contato muito com o religioso e a abstinência da carne. Então, era permitido, sim, essa expansão dessa alegria. Agora, o que eu acho interessante no carnaval é que você, telespectador, pode ter várias opções e é válido também o momento, desses diazinhos aí de folga, para que você entre em contato com a sua família. Eu acho que tudo vale. Por isso que o carnaval é uma data importante. Virginia, vale lembrar também que o carnaval tem alguma característica de procissão, daquele todo mundo passando junto, um atrás do outro, em relação a isso mesmo, que a própria igreja trabalhava com uma festa que era pagã, mas que tinha uma certa característica religiosa naquele estilo de procissão. Por isso, hoje as pessoas fazem esse questionamento, essa questão de que seria um pecado. Você acha que quem está pulando, aproveitando, se distraindo no carnaval, fica um pouco com esse peso na consciência? Olha, depende de como você está pulando, Se você estiver pulando o carnaval, lembrando que existe a quarta-feira de cinza, a quinta-feira, a sexta-feira, que tem uma continuidade. E se você não utilizar o carnaval para ir além do seu limite, não tem necessidade de você se sentir culpado com isso. Porque tem pessoas que não sabem aproveitar o carnaval e na quarta-feira de cinza ou na quinta, curtem uma ressaca moral, porque a física, ela passa. O problema é que tem muitas ressacas que de repente tem até nome, Joãozinho, Mariazinha, porque muitas pessoas, não sabendo aproveitar essa data, ficam grávidas ou adquirem determinadas doenças, por exemplo, como a AIDS, Então, se você souber curtir, não tem por que se sentir culpado. Virginia, essa é exatamente uma época onde existe um excesso de apelo sexual, onde a sensualidade está muito presente. Como é que isso mexe com a cabeça das pessoas? É interessante porque você perguntou como é que isso mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas esquecem que tem cabeça nessa época, sabe, Ruth? Eu estava fazendo... Só o corpo que manda, não Virginia. mexe com a cabeça, exatamente. Elas só ficam ligadas do pescoço para baixo. E outro dia eu estava fazendo uma caricatura que eu quero passar para você. Eu fiquei imaginando um salão ou uma escola de samba desfilando só com as pessoas do pescoço para baixo. Todo mundo sem cabeça. Então mexe com a cabeça exatamente porque o folião, ele deixa a cabeça em casa e vai só com o corpo para as ruas. E aí é que reside o perigo do carnaval, porque na realidade é uma brincadeira muito bonita. Hoje a psicóloga Virginia Suassuna Costa está dando dicas de como brincar o carnaval de forma saudável e ainda sobre o que fazer quando os filhos insistem em festejar o reinado de Momo de uma forma com a qual você não concorda. Você que está em casa pode participar dando sua opinião ou fazendo perguntas pelo 255-8282. Virginia, vale a pena tentar controlar os filhos nessa época do ano? É interessante, eu acho que é importante, não é nem a questão de valer a pena, Acho que é importante você ter um controle sobre os filhos, durante o ano inteiro. E é claro que nessa época é fundamental que você participe junto com o adolescente, principalmente aqueles que pela primeira vez vão de alguma maneira participar de alguma festividade. É importante que você vá com eles. É claro que eles não estão gostando disso que eu estou falando, Disso que eles estão ouvindo. Mas é fundamental que você mostre que existem várias formas de brincar o carnaval. Que você mostre, por exemplo, que de repente tem um ali que já bebeu antes da hora, que já apagou. Então, de repente, ele está perdendo a oportunidade de brincar. Então, se você participa junto com o seu filho, você pode mostrar vantagens e desvantagens e se comportar de uma ou de outra maneira. E uma coisa que eu digo muito para os adolescentes é que boca de bêbado não tem dono, Então, será que vale ficar a pena ficando com um, com o outro no salão? De repente, ele não sabe nem quem está beijando. Então, cuidado com as consequências. Eu acho que esse aspecto é importante que o pai e você aí, adolescente que está nos ouvindo, fique atento. Cuidado, lembre-se que existe a quarta-feira. Você acha que o carnaval seria uma boa época, então, para ensinar ética, ensinar comportamento aos filhos? Exatamente essa mensagem que eu quis transmitir. Ao lado dele, você pode, ao vivo, ir mostrando como é que as pessoas estão se comportando. E mostrando para ele como, assim, uma consultora, desse projeto de vida aí, que de alguma maneira ele vai enfrentar, o que é melhor para ele. Porque, de repente, você também não quer o pior para ele, Virginia, mas é aquela questão da proibição e da liberação. Quer dizer, se eu proíbo, eu sou um pai quadrado, um pai atrasado. Se eu libero demais, eu sou um pai avançado e posso depois ter as consequências disso.
Como é que o pai deve trabalhar isso na cabeça? É uma química muito interessante, né? E como toda química, depende do tipo de filho que você tem. Tem filho que tem um paladar mais sensível. Então, quando você faz uma proibiçãozinha, ele é capaz de sentir o gosto e de compreender. Agora, tem aquele filho que é mais duro, então, de repente, vale a pena você apimentar mais as ordens expressas para ele. Então, essa química, ela é muito individual. Agora, com certeza, nós pais precisamos encontrar a medida certa para mostrar para eles que, acima de tudo, nós os amamos, né? E que queremos o bem. E que, de repente, a gente não precisa aproveitar essa época para soltar toda a nossa libido, né? Todos os nossos instintos, porque a vida continua, não existe só o carnaval. De qualquer maneira, fica claro que é importante ter algum controle, alguma informação sobre o comportamento do filho nessa época. Sem dúvida, principalmente se você puder levá-lo, puder buscá-lo, de repente ficar de um outro lado, mesmo que não fique junto, né? Verificar com quem que ele vai, com que pais, né, de amiguinhos, conhecer inclusive os amigos, colocar hora para voltar, cuidado com a bebida, mostrar, né, que todo excesso, além da ressaca física, como eu disse, tem também a ressaca moral, porque não adianta a gente rir os 4 dias de carnaval para a gente chorar os outros dias do ano. Bom, desde que surgiu, o carnaval passou por muitas mudanças. A festa, que antes era feita nas ruas, conquistou também os salões. Ficou mais bonita com os carros alegóricos e as elaboradas fantasias. Mas o carnaval de antigamente deixou saudades. Para brincar no carnaval no meu tempo, a gente usava fantasia decente, lógico, e do contrário os pais não aceitavam, não é? Não existia carro, não existia, assim, para fazer desfile. Então fazia-se cordão na rua, procurando, assim, aquelas ruas de mais movimento. E os pais sempre de longe tapeando. Mas a animação era grande também. Era grande. O pessoal era animado, alegre, cantava muito, pulava muito. Lança-perfume também era usado nessa época. Lança-perfume era usado. E assim, sem preocupação. A finalidade mais era perfumar o ambiente, né? E hoje, depois de tanto tempo, a senhora aí já até com netos, como que a senhora vê o carnaval que é brincado hoje em dia? Bom, acho bastante exagerado. Aquelas fantasias pouco decentes como aparecem, mas acho bonito. A senhora continua gostando do carnaval? Eu continuo. Se eu pudesse, eu ainda estaria brincando até hoje. Virgínia, como a dona Odília disse, a questão do lança-perfume que era usado, que as pessoas brincavam, os pais vigiavam. O Wilton pergunta do setor universitário o que o lança-perfume pode causar na psicologia da pessoa, quer dizer, que ela pode alterar o comportamento? É claro que ela altera, de repente altera todos os seus sentidos, né? O que você vê, o que você ouve, aquilo que você fala, de repente você vai se distanciando de você. E aí você até pode conquistar uma garota, só que não foi você que conquistou, foi a lança-perfume, foram os seus sentidos alterados. Então, de repente, não vale a pena. Antigamente, sim, né? Parece que tinha um outro objetivo, que as pessoas usavam com um sentido diferente. Então, acho que você tem que ter consciência que realmente você vai ficar alterado. O carnaval pode ser comemorado sem aumentar a lista de pecados do folião. Católicos, espíritas e evangélicos concordam com isso, mas todos sugerem reservar os dias do reinado de Momo à reflexão. Nós encaramos o carnaval como uma festa mundana e, como tal, a ela não nos engajamos. Nesse dia de carnaval, nós procuramos, ao contrário, divulgar os ensinos de Jesus, que nós consideramos como nosso verdadeiro mestre. O carnaval é o principal momento de festa do povo. Pelo Brasil inteiro é o principal momento de festa. Agora, como que a igreja encara? A festa é uma coisa e aquilo que constantemente, permanentemente acompanha o carnaval é uma outra coisa. Carnaval, festa, não pode ser pretexto para a permissividade e para a amoralidade e a libertinagem. Festa é uma coisa, libertinagem é outra. O carnaval é prejudicial à sociedade. Por quê? Porque o carnaval estimula ao aumento do consumo do álcool, da bebida. E juntamente com o álcool também, aumenta o consumo de drogas. Em consequência de tudo isso, nós orientamos os membros e aqueles que querem ter alegria e paz a não participar dessas festividades, mas não sentimos no direito de condenar. E aí, Virgínia, como é que você vê essas colocações? Você acha que o carnaval realmente deve ser aproveitado com alegria ou pode ser um momento para reflexão? Eu acho que as duas coisas, você tanto pode aproveitá-lo como um momento de alegria,
discriminando bem entre alegria e libertinagem. Eu gostei muito da sua colocação. E também pode ser um momento de conquista interior. Então, eu acho que é até uma oportunidade para você conseguir manter a sua individualidade, o seu eu na multidão. Então, de repente, você pode fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Você pode aprender, inclusive, a controlar a bebida com limite, a brincar sem, de alguma maneira, ser violento com o outro. Porque outro dia eu descobri que a violência não depende muito mais da classe social, né? Às vezes pode até não estar faltando arroz e feijão na sua casa, mas de repente está faltando objetivo de vida, né? Está faltando metas, está faltando ou existe uma miséria psicológica muito grande. Então acho que o carnaval pode ser um bom momento para você ir experimentando e contatando os seus limites dentro de uma multidão que com certeza vão tentar torná-lo muito mais vulnerável, tentar encaminhá-lo realmente para as drogas, para a bebida e até para a promiscuidade sexual. Virginia Asmira, Aparecida do Jardim Guanabara, ela pergunta por que tem tanta gente que odeia o carnaval e fala tão mal, como a gente já viu algumas declarações. Acho que é um direito, né, dessas pessoas odiarem. De repente elas tiveram experiências negativas com o carnaval. Agora, eu acho que é importante você, como eu estava acabando de dizer, aprender a brincar o carnaval e a curtir os seus limites também. Acho que é uma época de aprendizado muito grande. Virginia, carnaval é época de início de uma série de namoros, de muitas paixões. Esses namoros, essas relações que começam no carnaval, têm chances de durar? Olha, depende, né? Eu conheço relações que realmente continuaram, mas a maioria não continuam, porque é aquilo que eu estava dizendo, às vezes você já está num estado alterado de consciência e de repente você não sabe nem com quem que você está beijando, com quem que você está conversando, então dificilmente esses amores acontecem. E acho que é importante você verificar o que eu estou querendo no meu carnaval. Eu estou querendo que o carnaval de 1997 me dê dor de cabeça até o século que vem? Então, cuidado, vamos pensar direitinho o que a gente está fazendo. O Jacques do Sudoeste diz como que você explica um avanço da violência nessa época do carnaval? Ô Jackson, exatamente, porque os sentidos ficam muito mais liberados, né? A droga, a bebida e a libertinagem, como foi colocado aqui, de alguma maneira libera dentro do ser humano aquele instinto de violência que na realidade todos nós temos, mas que alguns, graças a Deus e a ele mesmo, têm um controle maior. E parece que no carnaval eles começam a colocar esses instintos para fora. Então essa pessoa realmente tem uma necessidade muito grande de desenvolver o autocontrole. A Ana Carolina, do setor Coimbra, telefone, tem uma dúvida. Ela não diz qual é a idade dela, mas ela gostaria de saber como é que ela deve se comportar no carnaval. Olha, essa pergunta é muito importante. Independente da sua idade, você tem cabeça e corpo. Então, leve a sua cabeça para o salão, para a rua, para onde você for. Vá de corpo inteiro, não perca a sua ética. Ética é sinônimo de razão. Então, se você não se deixar envolver emocionalmente pelo seu grupo, se você estiver com a cabeça em cima do pescoço e lembrar, principalmente, que sexualidade a gente não pratica também só do pescoço para baixo, eu acho que você tem tudo para brincar o carnaval. Vá fantasiada de você mesma. Virginia, rapidamente o tempo está meio esgotado. A Nara de Anápolis, ela diz que você não acha que o carnaval de hoje é uma forma dos adolescentes aprontarem, fazerem coisas erradas? Olha, o adolescente que realmente tem vontade de aprontar, ele apronta naturalmente todos os dias, né, do ano. Eu acho que nessa época, quer dizer, o ambiente, o coletivo, favorece mais para que essa energia seja colocada para fora.